Querida alma, há algo que você precisa saber. Algo que pode mudar a forma como você vê tudo o que viveu até hoje. Os anjos me pediram para te dizer que há alguém que, mesmo sem palavras, sem gestos explícitos, esteve observando cada movimento seu, cada sorriso e cada lágrima. Essa pessoa, que permaneceu em silêncio até agora, carrega dentro do peito uma história não contada, sentimentos escondidos que por muito tempo foram reprimidos, mas hoje ela está prestes a revelar aquilo que sempre escondeu. Você já se perguntou por que, às vezes, sente uma presença invisível ao seu redor, como se alguém te acompanhasse, mesmo à distância, em silêncio? Pois saiba que essa sensação é verdadeira. Existe alguém que te observa não com indiferença, mas com um olhar profundo, carregado de admiração, carinho e até mesmo de um amor que talvez você nunca tenha imaginado. Durante muito tempo, essa pessoa não soube como se aproximar. Ela preferiu o silêncio, achando que seria mais seguro, menos doloroso. Em cada encontro casual, em cada palavra trocada, ela escondia um pouco de si, temendo que, se revelasse o que sente, poderia perder você ou destruir o que havia entre vocês. Mas o que ela não percebeu é que, ao esconder seus sentimentos, construiu um muro entre vocês dois. Um muro que agora está prestes a desabar. A espiritualidade mostra que essa pessoa esteve contigo em pensamento nos momentos em que você acreditava estar sozinha. Ela soube do seu cansaço, sentiu a sua tristeza, admirou a sua força em seguir mesmo quando tudo parecia difícil demais. Ela nunca deixou de ver quem você realmente é. Uma mulher de luz que, mesmo com cicatrizes, se recusa a se apagar. E talvez seja exatamente isso que mais tenha despertado essa pessoa, sua força silenciosa, sua capacidade de renascer a cada dificuldade, de seguir mesmo sem garantias. Essa pessoa não ficou indiferente ao seu caminho. Muito pelo contrário. Ela esteve observando tudo, desejando, em silêncio, ser parte do seu mundo de uma forma que não soube como fazer. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Que alguns encontros, olhares ou até mesmo silêncios carregam um peso maior do que você imaginava? Pois é. O que está prestes a acontecer é justamente isso. Uma dessas coincidências que, na verdade, sempre foram sinais do que está por vir. E o que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Essa pessoa está prestes a quebrar o silêncio. Está reunindo, pouco a pouco, a coragem que nunca teve. Os anjos mostram que o coração dela pulsa acelerado, que há noites em que não consegue dormir, imaginando como será te contar o que sempre escondeu. Não é fácil para ela. O medo, o receio de ser rejeitada ou mal interpretada ainda são barreiras grandes, mas agora, pela primeira vez, o amor é maior que o medo. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários este mantra: eu mereço prosperidade e sou um ímã para a abundância. Agora, continuando a mensagem, esse mantra não é apenas um convite à prosperidade material, mas também à prosperidade afetiva, emocional. A abundância que os anjos desejam para você vai muito além de coisas palpáveis. Trata-se de uma vida cheia de relações sinceras, de afetos reais e de amores que se permitam ser vividos sem máscaras. E é exatamente isso que está acontecendo. Uma relação que até agora ficou oculta está se encaminhando para um desfecho diferente. Um desfecho onde a verdade, mesmo que assuste, será a ponte para uma nova possibilidade. Mas quero que você pare por um segundo e pense: está preparada para ouvir essa verdade? Está aberta para acolher essa pessoa com tudo o que ela carrega? Pois a decisão que ela está prestes a tomar não será simples. Ela irá expor suas vulnerabilidades,
confessar sentimentos que guardou por tempo demais e poderá pela primeira vez mostrar quem realmente é. E aqui está o ponto mais importante. Nem sempre as pessoas silenciosas são frias ou indiferentes. Muitas vezes, o silêncio é a forma que encontram para se protegerem das dores que o amor pode trazer. Essa pessoa que te observa há tempo, aprendeu a calar achando que assim se manteria segura. Mas agora percebeu que o maior risco é justamente continuar em silêncio e te perder para sempre. Os anjos mostram que a presença dela na sua vida não foi por acaso, que esse ciclo que se aproxima do desfecho foi cuidadosamente alinhado pela espiritualidade para que você pudesse, hoje, estar pronta para receber essa revelação. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Essa pessoa não quer apenas se revelar, ela quer mudar tudo. Quer sair do papel de espectadora da sua vida e passar a ser parte ativa dela. Quer construir com você, viver ao seu lado, compartilhar não só os momentos fáceis, mas também os desafios. E a grande pergunta que fica é: você vai permitir? Vai abrir espaço para essa aproximação? Os anjos dizem que sim. Você está pronta. Porque a mulher que você é hoje, com toda a sua força e sabedoria, sabe que merece relações sinceras. Amores que não precisam se esconder atrás de máscaras ou silêncios. E o mais bonito dessa revelação é perceber que você nunca esteve sozinha. Mesmo nos dias mais difíceis, quando pensava que ninguém se importava, essa pessoa estava lá, em silêncio. Sim, mas com um coração que pulsava por você. Agora, o tempo do silêncio está chegando ao fim. Em breve, essa pessoa vai tomar a decisão que vem adiando há tanto tempo, e quando isso acontecer, tudo poderá mudar. Quer saber o que mais está por vir? Querida alma, agora que você já sabe que essa pessoa está prestes a quebrar o silêncio, quero te conduzir ainda mais fundo nesse cenário que está se desenrolando ao seu redor, muitas vezes de forma invisível aos olhos, mas nitidamente perceptível ao coração. O que essa pessoa vai revelar a você não é apenas um sentimento escondido. É uma verdade que ela mesma demorou muito tempo para aceitar. O mais impressionante é que durante todo esse tempo ela se convenceu de que o silêncio era a melhor escolha. Talvez tenha acreditado que, se não demonstrasse o que sentia, poderia controlar os próprios sentimentos e, assim, evitar o risco de se machucar. Porém, o que ela não contava é que, com o passar dos dias, o que parecia controle se transformaria em um peso sufocante. Esse é o momento em que os anjos entram novamente em cena. Eles me mostram que o coração dessa pessoa está em conflito. De um lado, o medo que sempre a paralisou. Do outro, uma vontade urgente de colocar tudo para fora, como quem não aguenta. Mas carregar um fardo tão pesado. E talvez você esteja se perguntando por que ela demorou tanto, por que optou por se esconder quando poderia ter se aproximado há tanto tempo. Querida alma, a resposta é mais simples e ao mesmo tempo mais dolorosa do que parece. Essa pessoa achava que não era suficiente. Ela te observava, admirava sua força, sua capacidade de seguir em frente mesmo nos dias difíceis e, lá no fundo, duvidava que pudesse estar à altura da mulher extraordinária que você é. Os anjos me mostram imagens vívidas de momentos em que vocês dois estiveram no mesmo ambiente, mas ela, dominada pelo medo, preferiu se calar. Talvez você tenha interpretado esse silêncio como frieza ou desinteresse, mas não era isso. Era apenas uma tentativa desajeitada de se proteger de um amor que para ela parecia grande demais. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários. 222. Tudo está acontecendo conforme o planejado, para clamar. Esse número carrega uma força espiritual imensa. Ele significa que mesmo as coisas que parecem confusas,
ou demoradas, estão exatamente como precisam estar. E os anjos querem que você saiba, essa situação, com toda a sua complexidade, está sendo conduzida com sabedoria pela espiritualidade. E mais, se essa mensagem tocou seu coração até aqui, se você sentiu que ela foi feita para você, considere fazer uma doação através do botão Valeu Demais. Esse gesto ajuda a manter esse trabalho de luz e amor, permitindo que mais mensagens como esta cheguem a quem precisa. Agora, continuando a mensagem, essa pessoa que te observa em silêncio está vivendo um momento de profunda transformação. O que ela vai te revelar em breve não é apenas um "eu gosto de você", é um "eu não consegui parar de pensar em você desde que nos afastamos", ou quem sabe, "eu nunca soube como dizer, mas sempre te amei". E é aqui que os anjos me pedem para te dizer algo muito importante. Esteja preparada para acolher, mas não para carregar. A vida dessa pessoa, até agora, foi marcada por muitos bloqueios emocionais. Ela cresceu aprendendo que mostrar sentimentos é sinal de fraqueza, que demonstrar afeto pode ser um convite à dor. Por isso, guardou tudo, e esse tudo agora quer sair de uma vez como um rio que rompe uma represa. E embora seja comovente imaginar essa cena, também é necessário que você saiba. Você não precisa ser o suporte emocional dela. Não precisa carregar o peso das dores que ela acumulou. Seu papel, querida alma, é o de ser quem você sempre foi. Sincera, aberta, mas também firme, sabendo proteger sua paz. Os anjos me mostram que, ao longo desse tempo, você aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Não foi fácil. Você teve que lidar com ausências, com dúvidas, com a angústia de não entender por que alguém que parecia tão presente ao mesmo tempo era tão distante. Mas cada uma dessas experiências moldou você para ser exatamente a mulher que é hoje. Consciente do seu valor e, acima de tudo, disposta a não aceitar menos do que merece. E é essa nova versão sua que agora irá ouvir essa confissão tão aguardada. O mais bonito de tudo isso é perceber que o amor verdadeiro não é aquele que nunca teme, mas aquele que, apesar do medo, escolhe se revelar. E essa pessoa está chegando nesse ponto. Ela já não suporta mais guardar o que sente. Os dias se tornaram longos demais, as noites cheias de pensamentos que ela não consegue calar. E cada lembrança de você só reforça a certeza de que precisa agir, precisa falar, precisa, enfim, te mostrar quem realmente é. Sem máscaras, sem muros, sem subterfúgios. Mas atenção, essa revelação pode vir de forma inesperada. Pode ser num encontro casual, numa mensagem inesperada, ou até mesmo num telefonema em que a voz dela vai vacilar, mas ainda assim ela vai falar. Os anjos querem que você esteja preparada, mas não ansiosa, porque quando esse momento chegar, você saberá. Seu coração vai reconhecer o tom, a intensidade, a verdade que há por trás de cada palavra. E talvez você chore, não de tristeza, mas de alívio, porque, enfim, tudo aquilo que sempre foi intuição será confirmado. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais intenso nesse movimento. Essa revelação vai provocar uma mudança não só na vida dela, mas também na sua. Você passará a ver essa pessoa sob uma nova perspectiva, perceberá nuances que antes o silêncio escondia. E mais do que isso, perceberá a força que existe em quem, mesmo tendo todos os motivos para calar, escolhe falar. Querida alma, respire fundo. O que está por vir é um convite da vida para que você decida. Quer acolher essa história, quer viver essa nova fase, ou prefere seguir por outros caminhos? Os anjos dizem que qualquer que seja a sua escolha, ela será abençoada, pois você já aprendeu a se ouvir, a se respeitar e a se amar. Mas antes, os anjos pedem que você esteja aberta para escutar verdadeiramente o que essa pessoa tem a dizer. Pois há, nesse silêncio que durou tanto tempo, uma verdade que pode mudar tudo
Quer saber o que mais ela vai revelar? Querida alma, agora que você já sabe que essa pessoa está prestes a quebrar o silêncio e que a revelação dela será intensa e transformadora, quero te levar ainda mais fundo nesse cenário, para que você compreenda o que está em jogo de maneira completa e serena. Os anjos me mostram que essa pessoa tem vivido uma batalha silenciosa dentro de si. Não se trata apenas de sentimentos românticos guardados, mas de uma série de emoções que foram acumuladas, sufocadas, negligenciadas ao longo do tempo, talvez pela dificuldade de lidar com o próprio medo, talvez pela sensação de que não seria compreendida ou acolhida por você. E o mais curioso de tudo isso é que, embora tenha se esforçado para parecer indiferente, para seguir a vida como se nada estivesse acontecendo, ela não conseguiu escapar de você. Você se tornou uma presença viva na memória, nos pensamentos e até mesmo nas decisões cotidianas dela. Coisas simples, como ouvir uma música, passar por um lugar, ver uma situação, inevitavelmente levavam essa pessoa a se lembrar de você. Mas ela preferiu se calar, achando que o tempo seria capaz de apagar ou ao menos amenizar esse sentimento. Porém, os anjos dizem que o amor verdadeiro não se apaga. Ele se transforma, amadurece, mas permanece. E essa é exatamente a revelação que está prestes a acontecer. Essa pessoa vai confessar a você que nunca conseguiu te esquecer. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. Esse movimento de revelação que está chegando carrega não só a força de um amor guardado, mas também o peso de arrependimentos, de oportunidades não aproveitadas, de palavras que ficaram presas na garganta. E talvez, nesse momento, você se pergunte, por que agora? Por que essa pessoa, depois de tanto tempo, escolhe justamente agora para falar o que sempre escondeu? A resposta que os anjos me entregam é clara. Porque agora você está preparada. Sim, querida alma. Antes, talvez você não estivesse pronta para ouvir tudo o que essa pessoa tinha a dizer. Talvez ainda não tivesse clareza sobre o que realmente queria ou não soubesse lidar com as emoções que essa revelação traria. Mas hoje você é uma mulher diferente, mais madura, mais segura de si, mais consciente do que quer e principalmente do que não quer. E é exatamente por isso que o universo alinhou este momento para acontecer agora. A espiritualidade sabe o tempo certo de todas as coisas, e mesmo que, por vezes, a nossa ansiedade queira apressar ou entender os processos, há uma inteligência maior que coordena tudo, e ela está agindo aqui, nesta situação. E há um detalhe que os anjos me pedem para compartilhar com você. Essa revelação pode não vir em palavras tão bem organizadas quanto você talvez espere. Essa pessoa pode se emocionar, pode se atrapalhar, pode até dizer coisas desconexas ou parecer confusa. Mas preste atenção no olhar, no tom de voz, na energia que ela vai transmitir. Ali, no subtexto, estará a verdade, o amor que nunca morreu. E junto desse amor virão também pedidos de desculpas. Os anjos mostram que essa pessoa carrega culpa por ter se calado, por ter deixado você ir embora, por ter feito você acreditar que não era amada. E embora você não deva carregar essa culpa com ela, é importante que compreenda, esse sentimento é sincero, é profundo e faz parte desse processo de cura que agora se inicia para ambos. Antes de seguir, quero que você respire fundo. Se imagine por um instante ouvindo essa pessoa te dizer, eu sempre te amei, mas tive medo. Como você se sentiria? Talvez um misto de alívio, dor, satisfação, confusão. E tudo isso é absolutamente natural.
Os anjos me mostram que você terá, sim, momentos de muita emoção quando essa revelação acontecer. Mas eles também reforçam. Você será amparada, guiada e fortalecida pela espiritualidade em cada instante desse processo. E há mais um presente dos anjos para você agora. Eles estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um "valeu demais" e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Agora, voltando à mensagem, essa revelação que está por vir não será apenas um alívio para essa pessoa. Ela será, acima de tudo, uma libertação para você. Porque durante muito tempo você carregou dúvidas, inseguranças. Talvez até tenha se questionado se era digna de amor, se havia feito algo errado, se deveria ter agido diferente. E os anjos me pedem para te dizer com toda a força: não, você não fez nada de errado. Tudo aconteceu como precisava acontecer. O silêncio dessa pessoa não foi sua culpa. Foi sim uma escolha dela, baseada nos medos e limitações que ela própria ainda não havia superado. Mas agora, com essa revelação, você terá a oportunidade de se libertar dessas dúvidas, dessas culpas, desses pesos desnecessários. E mais do que isso, terá a chance de decidir com clareza e maturidade o que quer para si daqui para frente. Porque, embora essa confissão seja um ato de coragem e mereça ser acolhida, você tem total liberdade para escolher se deseja ou não retomar essa conexão. Se quer dar uma nova chance a esse amor ou seguir sua vida de outra forma. Os anjos me mostram que, seja qual for a sua escolha, será um caminho de paz, de crescimento e de profunda realização pessoal. Querida alma, o mais importante de tudo é que você está pronta. E é essa sua prontidão que está abrindo as portas para que o que ficou escondido, guardado e calado, agora venha à tona, com força, com verdade, com amor. Mas isso ainda não é tudo. Há uma outra revelação que essa pessoa guarda. Quer saber o que mais ela vai confessar? Querida alma, agora que já conseguimos compreender a magnitude da revelação que essa pessoa está prestes a fazer, os anjos me pedem para aprofundar ainda mais o entendimento sobre o que ela silenciosamente carregou por tanto tempo. Essa pessoa não apenas vai revelar que sempre te amou, mas também que, ao longo de todo esse tempo, você foi a referência dela para tudo. Mesmo em silêncio, mesmo distante, mesmo escondida atrás de uma fachada de indiferença, ela te observou crescer, mudar, superar dificuldades e construir uma vida que talvez no íntimo ela mesma tenha desejado fazer parte. E o que talvez você não saiba é que, em muitos momentos, ela quase te procurou. Houve noites em que escreveu mensagens e apagou antes de enviar. Dias em que quis te ligar, mas a mão paralisou, dominada pelo medo. Situações em que passou por você tão perto, mas preferiu fingir que não viu, só para evitar o risco de não ser bem recebida. Esse foi o grande tormento dessa pessoa. O amor que sentia a impulsionava a querer estar próxima, mas o medo de ser rejeitada ou de não conseguir corresponder à sua grandeza a fazia recuar. E o mais curioso, querida alma, é que muitas vezes você talvez tenha percebido esses sinais e se perguntado: por que ela simplesmente não fala? Por que não toma uma atitude? Agora você entende. Ela não conseguia. E não conseguia, porque não se sentia capaz de te oferecer o que achava que você merecia. Mas agora, depois de tanto tempo, a angústia dela se transformou em urgência. O silêncio, que antes parecia confortável, agora a sufoca. O medo, que antes parecia prudente, agora a paralisa.
e a saudade que ela tentou negar, agora se transforma em uma necessidade visceral de te dizer: eu sempre estive aqui, sempre te observei e sempre te amei. Os anjos me mostram que essa revelação virá acompanhada de um pedido. Ela vai te pedir uma chance. Não necessariamente uma chance para recomeçar do mesmo ponto, mas uma chance para, pelo menos, te mostrar quem ela é de verdade, sem máscaras, sem armaduras, sem jogos. E aqui, querida alma, entra um momento muito delicado. Você terá em suas mãos o poder de decidir se quer abrir ou não essa porta. Por isso, os anjos me pedem para te conduzir agora a um exercício muito especial. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas. Envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto, que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Esse exercício será fundamental para você neste momento, porque embora a revelação que essa pessoa vai fazer possa ser linda e transformadora, também trará à tona feridas antigas, mágoas escondidas, sentimentos que talvez você tenha guardado, acreditando que nunca mais precisaria revisitar. Mas agora será necessário, não para reviver a dor, mas para curá-la de uma vez por todas. Os anjos me mostram que, assim como essa pessoa ficou presa no silêncio e no medo, você também, de alguma forma, ficou presa na dúvida e na insegurança. Talvez tenha se perguntado incontáveis vezes se o problema era você, se fez algo errado, se deveria ter agido de maneira diferente. Mas não, querida alma. Você fez exatamente o que precisava fazer. Seguiu a sua vida, mesmo sem respostas. E agora, a vida está te presenteando com essas respostas. Mas esse presente só poderá ser plenamente aproveitado se for recebido com um coração leve, livre de rancores, de culpas, de pesos desnecessários. Por isso, o perdão é tão importante. Perdoar essa pessoa, perdoar a si mesma, perdoar as circunstâncias que fizeram com que tudo fosse tão difícil e, ao mesmo tempo, tão necessário. E saiba que, nesse processo, você não estará sozinha. Os anjos estarão ao seu lado, guiando cada pensamento, cada escolha, cada passo. E eles me pedem para reforçar: você é mais forte do que imagina. Você sobreviveu a esse silêncio. Você suportou a ausência. Você venceu a dúvida. E agora está pronta para viver o amor de maneira plena, verdadeira, sem esconder o que sente, sem precisar adivinhar o que o outro sente. Os anjos me mostram que essa pessoa, ao se revelar, também estará se libertando, porque embora muitas vezes acreditemos que o silêncio protege, ele também aprisiona. E ela está cansada dessa prisão. Ela precisa sair desse lugar. E quer, acima de tudo, sair ao seu encontro. Mas atenção, os anjos me mostram que essa aproximação não será feita de forma impulsiva ou desordenada. Será um movimento consciente, maduro, fruto de muita reflexão e de uma certeza que agora ela carrega. Você é a pessoa que ela quer ao lado dela. E mesmo que não saiba como será recebido esse sentimento, mesmo que não tenha garantias, ela decidiu que não pode mais se calar. Esse é o verdadeiro poder do amor. Ele nos impulsiona, mesmo quando temos medo. E essa pessoa está se permitindo ser impulsionada por você, por tudo que você representa, por tudo que silenciosamente ela sempre sentiu. Querida alma, respire fundo. Porque ao permitir que essa revelação aconteça, você também estará abrindo espaço para viver algo que, até agora, parecia impossível. Um amor verdadeiro, sincero e, acima de tudo, liberto de todas as amarras que o impediram de florescer no passado. Mas isso não é tudo. Há ainda uma última camada nessa revelação. Algo que ela escondeu não apenas de você,
mas até de si mesma. Quer saber o que mais ela está prestes a confessar? Querida alma, até aqui, você já percebeu que essa pessoa que por tanto tempo se manteve em silêncio, agora se encontra diante de um impasse que não pode mais ser ignorado. Os anjos me mostram que há algo ainda mais profundo que ela precisa revelar a você. E talvez esse seja o aspecto mais surpreendente de toda essa história. Essa pessoa não escondeu apenas o amor que sente, mas também um medo silencioso que a acompanhou durante todo esse tempo. O medo de não ser suficiente para você. Sim, querida alma, enquanto você muitas vezes se perguntava por que ela se afastou ou por que permaneceu calada, essa pessoa vivia um dilema interno terrível. Acreditava que não era capaz de te fazer feliz, que não conseguiria suprir as suas expectativas, que não merecia o amor de alguém como você. E os anjos me mostram que esse medo não surgiu do nada. Ele foi sendo construído ao longo de anos, alimentado por experiências dolorosas, rejeições passadas, traumas silenciosos que a fizeram criar essa couraça, essa armadura de silêncio e aparente indiferença. Na verdade, cada vez que ela te observava, sorrindo, enfrentando desafios, conquistando coisas, ao invés de se sentir inspirada a se aproximar, ela se retraía ainda mais, pensando: como posso entrar na vida de alguém tão forte, tão completa? E foi assim que ela permaneceu, observando de longe, admirando, desejando, mas paralisada pelo medo. Só que agora, querida alma, há uma força maior impulsionando essa pessoa a se mover. Os anjos me mostram que ela está vivendo um processo profundo de autoconhecimento, de libertação das crenças limitantes que a mantiveram presa por tanto tempo. E é justamente esse processo que está permitindo que ela, enfim, reconheça não só o amor que sente por você, mas também o próprio valor, a própria capacidade de oferecer algo verdadeiro, sincero e profundo. Esse é um momento muito importante, porque marca não apenas a revelação do amor, mas também a quebra de um ciclo de autossabotagem que essa pessoa viveu durante anos. Ela está, pouco a pouco, saindo da posição de quem apenas observa para se tornar alguém que escolhe agir, que escolhe se arriscar, que escolhe viver. Isso, querida alma, é imenso, porque não se trata apenas de uma declaração de amor, trata-se de um renascimento. E esse renascimento está sendo impulsionado por você. Sim, foi a sua presença, mesmo à distância, mesmo no silêncio, que inspirou essa pessoa a buscar essa transformação. Os anjos me mostram que, em muitos momentos, ela se perguntou: o que essa mulher faria nessa situação? E, inspirada pelo seu exemplo, pela sua força, ela foi, aos poucos, vencendo os próprios medos e limites. Agora ela quer te dizer: obrigada por ter sido, mesmo sem saber, a minha inspiração. E é por isso que essa revelação que está por vir será tão carregada de emoção, porque não será apenas um eu te amo, mas também um você me ajudou a me reencontrar. E há algo muito bonito nisso tudo, porque sem perceber, você já esteve ao lado dela, apoiando, fortalecendo, mesmo que à distância, mesmo que em silêncio. Agora, os anjos me mostram que essa pessoa quer fazer o mesmo por você. Ela quer estar ao seu lado, não mais como uma espectadora silenciosa, mas como uma parceira de verdade, alguém que caminha junto, que apoia, que compartilha sonhos e desafios. E aqui, querida alma, entra mais uma escolha importante para você. Você quer que essa pessoa entre na sua vida agora, com essa nova versão dela, ou prefere manter as coisas como estão? Os anjos me dizem que qualquer que seja a sua decisão, será abençoada. Você tem total liberdade para escolher aquilo que mais fizer sentido para o seu coração neste momento. Mas eles também me mostram que há uma tendência muito forte para que essa reconexão seja profundamente transformadora.
Não só para ela, mas também para você. Porque, embora você tenha se fortalecido e aprendido a se amar, também sentiu falta de ter alguém ao seu lado que realmente te enxergasse, que realmente reconhecesse o seu valor, que realmente estivesse disposto a compartilhar a vida de maneira sincera e plena. E essa pessoa, agora, está disposta. Antes, ela não conseguia, agora, ela quer. Antes, ela temia, agora, ela escolhe. E essa escolha está sendo feita por amor a você, mas também por amor a si mesma. Querida alma, esse é um momento muito especial. Um ciclo está se encerrando, o ciclo do silêncio, do medo, da paralisia. E um novo ciclo está começando, o ciclo da ação, da verdade, da entrega. E você é parte essencial dessa nova fase. Mas antes de encerrar este bloco, os anjos me pedem que você pare por um instante, feche os olhos e se imagine sendo abraçada por essa pessoa. Sinta o calor desse abraço, a segurança, o amor. Deixe essa imagem preencher o seu coração, porque é isso que está vindo ao seu encontro. Uma nova possibilidade, um novo amor, uma nova história. E agora, mais do que nunca, você merece viver tudo isso, de forma plena, verdadeira, sem máscaras, sem dúvidas. Mas isso ainda não é tudo. Há mais uma camada nessa história que você precisa conhecer. Uma verdade que essa pessoa ainda não teve coragem de admitir nem para ela mesma. Quer saber o que é? Querida alma, até agora, você soube que essa pessoa guarda não apenas um amor silencioso, mas também um processo profundo de cura, que se iniciou a partir da inspiração que você, mesmo sem perceber, despertou nela. Mas os anjos me mostram que há ainda mais. Existe uma verdade que essa pessoa não teve coragem de admitir, nem para ela mesma. Ela sempre acreditou que você era alguém inalcançável. Durante muito tempo, ela se convenceu de que não merecia fazer parte da sua vida, que vocês pertenciam a mundos diferentes, ou que havia uma distância impossível de ser superada entre vocês. Esse pensamento, silencioso, escondido nos cantos mais profundos da alma dela, foi o que a manteve afastada. Não foi falta de amor, foi falta de coragem, foi a presença sufocante de uma crença limitante, aquela que dizia, eu não sou suficiente para ela. E você, querida alma, seguiu vivendo, muitas vezes sem entender esse distanciamento, achando que talvez o erro fosse seu. Mas agora você sabe, o que separou vocês não foi a falta de sentimento, mas o excesso de medo, de insegurança, de autossabotagem. Só que agora os anjos mostram com clareza. Ela está se libertando disso. Ela está percebendo que o que vocês têm é muito maior do que qualquer diferença. Qualquer obstáculo, qualquer crença que, por anos, a fez acreditar que não era digna de você. E essa percepção está impulsionando essa pessoa a querer se aproximar, a querer, enfim, se permitir viver esse amor de forma completa. Mas aqui, os anjos fazem um alerta muito carinhoso. Este será um processo que exigirá paciência. Mesmo decidida a se aproximar, essa pessoa ainda carrega cicatrizes emocionais que precisam ser cuidadas com delicadeza, com compreensão. E você, com toda a sua luz, com toda a sua sensibilidade, pode ser alguém que ajude nessa cura. Mas lembre-se, ajudar não significa carregar o outro, e sim caminhar ao lado, oferecendo apoio sem anular a própria essência. Os anjos me mostram que, neste momento, o seu papel não será o de salvar essa pessoa, mas sim o de acolher, se assim escolher, com o coração aberto e consciente de quem você é e do que merece viver. Agora, quero te pedir algo muito especial. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. E mais, deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda.
Essa é uma forma linda de fortalecer sua conexão com a espiritualidade e de abrir ainda mais espaço para as bênçãos que estão chegando até você. Agora, voltando à mensagem, os anjos me mostram que essa pessoa, ao se aproximar, vai expressar não apenas amor, mas também uma profunda gratidão. Ela vai te dizer, com o olhar ou com palavras, que você foi uma das poucas pessoas que enxergaram além da superfície dela, que mesmo quando ela parecia distante, fria ou desinteressada, você soube ver, ou pelo menos intuir, que havia algo mais ali. E é exatamente essa sua sensibilidade que a tocou de maneira tão profunda. Querida alma, você precisa saber que a sua capacidade de amar, de perceber além do óbvio, é um dom raro, precioso, e que foi esse dom que manteve essa conexão viva, mesmo quando parecia que tudo havia acabado. Agora, os anjos me mostram que essa pessoa quer pela primeira vez ser vista de verdade, sem máscaras, sem barreiras, sem jogos. Ela quer se apresentar a você tal como é, com suas imperfeições, com seus medos, mas também com toda a sua vontade de amar e ser amada. E esse movimento será lindo, porque ao fazer isso, ela não apenas estará se libertando, mas também te oferecendo a oportunidade de viver um amor maduro, consciente, construído a partir da verdade. Mas aqui, os anjos me pedem para reforçar. Esse amor não será uma repetição do passado. Não será baseado em ilusões, em expectativas idealizadas, mas em uma escolha real, feita a partir de quem vocês são hoje. E isso é muito importante, porque ao longo de toda essa história, vocês dois mudaram. Você se tornou mais forte, mais consciente, mais seletiva sobre quem quer ao seu lado. Ela se tornou mais corajosa, mais aberta, mais disposta a enfrentar o próprio medo em nome de algo que considera valioso. E é justamente essa nova versão de vocês que pode agora construir algo bonito, verdadeiro e duradouro. Os anjos me mostram que, se vocês decidirem viver esse amor, será uma relação marcada pela autenticidade, pela parceria, pela escolha consciente de estarem juntos, não por necessidade, mas por vontade. E isso, querida alma, é o que torna tudo ainda mais especial. Porque amor, quando escolhido livremente, é sempre mais forte, mais bonito, mais pleno. Mas os anjos também me pedem para te lembrar. Você não precisa aceitar essa aproximação se não quiser. O fato dessa pessoa estar se libertando do próprio medo e se aproximando de você não significa que você tenha a obrigação de acolhê-la. Você é livre para escolher o que for melhor para o seu coração. E os anjos garantem, seja qual for a sua escolha, você será apoiada, guiada e abençoada. Agora quero que você feche os olhos por um instante. E imagine essa pessoa à sua frente, olhando nos seus olhos, segurando suas mãos e dizendo: eu te admiro profundamente. Obrigada por ter me inspirado a ser alguém melhor. Eu quero, se você permitir, caminhar ao seu lado daqui para frente. Como você se sente com essa cena? O que seu coração diz? Permita-se ouvir essa resposta, sem julgamentos, sem pressa. Esse é um momento de profunda escuta interior. E saiba que os anjos estão ao seu lado, sussurrando ao seu coração a sabedoria necessária para fazer a escolha certa. Mas você ainda não sabe de tudo. Há uma última revelação que essa pessoa precisa fazer. Uma verdade que pode transformar para sempre a forma como você enxerga essa história. Quer saber qual é? Querida alma, chegamos a um dos pontos mais delicados e, ao mesmo tempo, mais libertadores desta mensagem que os anjos me pediram para te transmitir. Até aqui, você compreendeu o quanto essa pessoa te observou, te admirou e se escondeu atrás de muros construídos pelo medo e pela insegurança. Mas há algo ainda maior. Os anjos me mostram que essa pessoa sempre acreditou que, se revelasse o que sentia, poderia perder você de forma definitiva. Sim, querida alma.
Durante muito tempo, ela pensou que o amor que sente por você era, paradoxalmente, a maior ameaça à presença que você tem na vida dela. Se eu falar, ela vai se afastar. Esse foi, durante anos, o pensamento que a impediu de se aproximar. Ela preferia o conforto dolorido de te observar em silêncio, de manter uma presença discreta, do que arriscar perder o pouco de contato, o pouco de vínculo que, de alguma forma, ainda mantinha com você. Os anjos me mostram que essa escolha não foi racional. Foi uma defesa emocional criada a partir das experiências dolorosas que ela viveu ao longo da vida. Experiências que a ensinaram, de maneira equivocada, que expressar sentimentos é sinônimo de rejeição, de perda, de dor. E talvez, ao ouvir isso agora, você sinta um misto de compaixão e de tristeza. Porque sim, essa escolha a fez perder muito tempo precioso ao seu lado. Mas, ao mesmo tempo, foi essa mesma escolha que a fez amadurecer, que a fez perceber pouco a pouco que o silêncio não protege, mas aprisiona. Agora, ela finalmente entendeu que não dá mais para continuar vivendo apenas na fantasia, apenas na idealização. Ela precisa se colocar diante de você, com toda a vulnerabilidade que isso implica. E os anjos me mostram que essa revelação será acompanhada de um pedido muito sincero. Ela vai te pedir para que, mesmo que não queira viver um relacionamento com ela, ao menos não se afaste completamente. Porque a ideia de perder totalmente a sua presença ainda é algo que a assusta profundamente. E esse pedido será feito com o coração na mão, com a humildade de quem sabe que não pode exigir nada, mas que mesmo assim precisa expressar o que sente. Querida alma, este será um momento de muita sensibilidade, porque você perceberá com clareza que o amor que essa pessoa sente por você não é um capricho, não é um desejo passageiro. É um amor construído no silêncio, na admiração, na presença discreta mas constante que ela manteve ao longo dos anos. E mais, esse amor se transformou em algo que ela mesma não consegue mais controlar. Por isso, a revelação que ela fará será, na verdade, um pedido de ajuda. Me ajude a ser alguém que possa, enfim, viver esse amor de maneira saudável. E os anjos me mostram que esse pedido não será feito com palavras tão exatas, mas será perceptível no olhar, na emoção da voz, na vulnerabilidade que ela vai expressar ao te procurar. Agora quero te conduzir a mais um movimento muito especial. Feche os olhos, respire fundo e se imagine dizendo a essa pessoa com toda a serenidade: eu te vejo, eu te escuto e eu acolho o que você tem a me dizer. Perceba como essa frase, tão simples, carrega uma força imensa, porque é disso que essa pessoa precisa: ser vista, ser ouvida, ser acolhida. Ela não quer necessariamente que você a ame de volta. Ela quer, acima de tudo, ser reconhecida como alguém que, mesmo com todos os medos, escolheu, enfim, ser verdadeira. E os anjos me mostram que, ao fazer esse movimento, essa pessoa estará, pela primeira vez, quebrando um padrão de autossabotagem que a acompanhou por anos. Ela estará dizendo a si mesma e ao mundo: eu mereço viver o amor, mesmo que ele não seja correspondido da forma como eu gostaria. E isso, querida alma, é um ato de imensa coragem. Por isso, os anjos me pedem para que, quando esse momento chegar, você esteja preparada para acolher com compaixão, com respeito, com a serenidade de quem entende que o amor, muitas vezes, não se resume a estar junto, mas a permitir que o outro seja quem é. Agora, quero que você saiba, os anjos também veem você. Eles veem a sua força, a sua sensibilidade, a sua capacidade de amar e, acima de tudo, a sua imensa sabedoria em lidar com situações tão complexas como essa. E eles me pedem para te dizer que você está preparada. Preparada para ouvir, para acolher, para decidir o que quer viver daqui para frente.
E mais, eles te asseguram que qualquer que seja a sua escolha, você será acompanhada, protegida e amparada espiritualmente em cada passo. Agora, querida alma, se você sente que essa mensagem ressoou com você até aqui, escreva nos comentários: eu estou pronta para ouvir e acolher a verdade que me é revelada. Essa frase é um compromisso com a sua própria evolução emocional e espiritual. E se essa mensagem tocou o seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa corrente de amor para outras pessoas que, assim como você, estão precisando dessa palavra de acolhimento. Agora, voltando à mensagem, os anjos me mostram que, depois que essa pessoa fizer essa revelação, algo muito bonito acontecerá. Ela sentirá pela primeira vez uma profunda leveza. Como se, enfim, pudesse respirar livremente após anos presa em uma prisão emocional construída pelo próprio medo. E você também sentirá essa leveza. Porque mesmo que decida não se aproximar, você terá a certeza de que não ficou nenhuma palavra não dita, nenhum sentimento não expresso, nenhuma verdade escondida. E isso, querida alma, é libertador. Mas ainda há mais uma revelação que você precisa conhecer. Algo que essa pessoa talvez nem saiba que carrega, mas que os anjos me mostram com clareza. Quer saber o que é? Querida alma, agora que você já compreendeu a essência dessa revelação tão profunda e tocante, os anjos me mostram que ainda há um aspecto muito importante que você precisa conhecer. Algo que essa pessoa talvez nem saiba que carrega dentro de si, mas que silenciosamente sempre esteve presente em cada olhar, em cada gesto de afastamento, em cada escolha marcada pelo silêncio. Ela nunca soube como receber amor. Sim, querida alma, essa pessoa que você tanto admirou, que te observou em silêncio, que te amou à distância, carrega uma ferida antiga, a dificuldade de se permitir ser amada de forma plena. E esse é um ponto essencial que os anjos me pedem para te explicar. Com muito cuidado e carinho, ao longo da vida dela, talvez desde a infância, o amor foi algo condicionado, cheio de exigências, de cobranças, de trocas. Ela aprendeu que precisava merecer amor, que precisava se esforçar, se moldar, se encaixar para ser aceita e acolhida. E isso a fez criar ao longo do tempo uma proteção invisível, a crença de que é mais seguro amar de longe do que se expor ao risco de não ser amada de volta. Esse foi o verdadeiro motivo do silêncio dela. Não foi falta de sentimento, foi medo. Medo de, ao se aproximar e se revelar, ser rejeitada ou, pior ainda, ser amada de uma forma que não saberia como receber. E aqui está o grande paradoxo, que os anjos me mostram com tanta clareza. Essa pessoa te ama profundamente, mas nunca soube se sentir digna desse amor. Por isso, preferiu te observar, te admirar, te desejar, de longe. Agora, porém, esse ciclo está se encerrando. Ela está, enfim, começando a compreender que o amor não é algo que se conquista, que se merece, que se paga. O amor simplesmente é, e que ela tem direito, sim, a vivê-lo de forma plena, aberta, verdadeira. Mas para que isso aconteça, será necessário que ela aprenda, talvez pela primeira vez na vida, a se permitir ser amada. E aqui, querida alma, os anjos me mostram algo muito bonito. Você pode ser a pessoa que, com sua doçura, com sua força, com sua capacidade de acolher, ajude essa pessoa a fazer esse movimento de abertura. Mas os anjos também são muito claros ao dizer: essa não é uma responsabilidade sua. Não cabe a você curar essa ferida. Cabe a você apenas escolher, com consciência e amor próprio, se quer ou não acompanhar essa pessoa nesse processo. E qualquer que seja a sua escolha, será válida, será honrada, será abençoada. Agora quero que você feche os olhos por um instante e se imagine dizendo a essa pessoa: você merece ser amada, não precisa provar nada para mim.
Perceba como essa frase tão simples é capaz de desmontar as defesas mais antigas, mais rígidas, mais enraizadas, porque no fundo é isso que ela sempre precisou ouvir e talvez nunca tenha escutado. Querida alma, você tem dentro de si uma luz tão forte, tão acolhedora, que pode ser um espaço seguro para quem, como essa pessoa, sempre acreditou que o amor era uma conquista, uma luta, uma troca. Mas agora, com essa revelação, com esse encontro de almas que está prestes a acontecer, tudo pode mudar. Os anjos me mostram que, ao se aproximar de você, essa pessoa também estará se aproximando de si mesma, do seu verdadeiro eu, daquele ser que, apesar das dores e medos, quer apenas ser amado e amar de forma simples, pura, natural. E esse é um presente que vocês dois podem se oferecer mutuamente. A chance de viver um amor real, descomplicado, sem jogos, sem defesas, sem máscaras. Mas para que isso aconteça, será necessário que ambos estejam dispostos a desaprender velhos padrões, a derrubar muros, a soltar as amarras que por tanto tempo impediram esse amor de florescer. E os anjos me mostram que sim, vocês têm essa capacidade. Vocês têm essa força, vocês têm essa oportunidade diante de vocês agora. Por isso, querida alma, quero te convidar a fazer mais um movimento muito especial. Feche os olhos e imagine você e essa pessoa sentados frente a frente, com as mãos dadas, os olhos fixos um no outro, sem palavras. Apenas com a presença, com o acolhimento silencioso de quem, enfim, escolheu deixar o amor acontecer. Sinta essa cena e perceba como, nesse espaço, não há necessidade de cobranças, de provas, de garantias. Há apenas o amor, o afeto, a conexão verdadeira. Agora, os anjos me mostram que você está preparada para viver esse amor, se assim escolher. E eles me pedem para reforçar: você merece ser amada de forma plena, aberta, verdadeira. Você merece receber aquilo que tantas vezes ofereceu com tanta generosidade aos outros. E esse amor está agora ao seu alcance. Mas há um último passo que precisa ser dado, um movimento que pode, definitivamente, transformar essa história. E esse passo será revelado no próximo bloco. Agora, antes de encerrarmos este momento, quero que você escreva nos comentários: eu me abro para receber o amor verdadeiro, com leveza e confiança. Essa frase é um compromisso com você mesma, com a sua felicidade, com o seu merecimento. E se essa mensagem tocou o seu coração, se ela fez sentido para você, mostre seu apoio com um "valeu demais" e ajude a espalhar essa corrente de amor para outras pessoas que, assim como você, merecem viver um amor verdadeiro e pleno. Agora, quer saber qual é o último movimento que essa pessoa vai fazer? Aquele que pode, de uma vez por todas, mudar tudo? Querida alma, chegamos ao momento mais importante desta mensagem, o último movimento, aquele que essa pessoa que te observou por tanto tempo em silêncio, que carregou sentimentos escondidos, medos profundos e crenças limitantes, está prestes a fazer. Os anjos me mostram que, após tanto tempo escondendo a própria essência, evitando o confronto com o que sente e com o que deseja, essa pessoa vai tomar a decisão mais corajosa da vida dela. Ela vai te procurar. Sim, querida alma, ela vai atravessar todos os medos, vai ultrapassar as barreiras que construiu ao longo dos anos e vai, enfim, se colocar diante de você, de peito aberto, com toda a vulnerabilidade, com toda a emoção, com toda a verdade que carrega. E esse não será um movimento impulsivo, inconsequente, desesperado. Será um movimento consciente, maduro, decidido. Ela terá refletido muito, terá passado por um profundo processo interno, terá confrontado os próprios fantasmas, terá, enfim, entendido que não dá mais para viver apenas na sombra, no silêncio, na ilusão.
ela vai te procurar não para te cobrar, não para exigir nada, mas para simplesmente se revelar. E nesse movimento vai expressar, com palavras ou com gestos, talvez até com lágrimas, tudo aquilo que sempre quis dizer e nunca teve coragem. Eu sempre te amei, sempre te admirei, sempre desejei estar ao seu lado, mas tive medo e me escondi. Querida alma, os anjos me mostram que esse momento será profundamente emocionante. Vocês dois vão se olhar nos olhos e, sem que muitas palavras precisem ser ditas, vocês vão saber que, apesar de tudo, apesar do tempo, da distância, do silêncio, o sentimento sempre esteve ali, intacto, verdadeiro, esperando apenas o momento certo para emergir. E esse momento é agora. Os anjos me mostram que, ao te procurar, essa pessoa também estará se libertando, porque por anos ela acreditou que precisava esconder quem era, que precisava se proteger do amor, que precisava se afastar de tudo o que pudesse fazê-la sofrer. Mas agora ela sabe, o que realmente a fazia sofrer era justamente o silêncio, a ausência, a distância que ela mesma criou. E por isso ela vai se aproximar de você com toda a honestidade de quem, enfim, aprendeu que amar é um risco, sim, mas é um risco que vale a pena. E você, querida alma, terá nas mãos o poder de decidir o que quer fazer com essa aproximação. Quer acolher? Quer começar de novo? Quer simplesmente agradecer e seguir seu caminho? Não importa qual seja a sua escolha, os anjos me dizem que ela será, acima de tudo, libertadora. Porque agora não há mais dúvidas, não há mais suposições, não há mais angústias silenciosas. Agora há a verdade. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre um alívio, é sempre um caminho de cura, de libertação. Os anjos me mostram que, a partir desse encontro, a sua vida amorosa vai entrar em uma nova fase. Uma fase marcada pela autenticidade, pela maturidade, pela clareza. Porque você, querida alma, não é mais a mesma de antes. Você aprendeu, ao longo de todo esse processo, a se valorizar, a se respeitar, a se colocar em primeiro lugar. E é exatamente por isso que agora você está preparada para viver um amor verdadeiro, sem medos, sem máscaras, sem jogos. Agora, quero te convidar a mais um movimento muito importante. Feche os olhos e se imagine daqui a algum tempo, olhando para trás e percebendo que tudo, absolutamente tudo, fez sentido. O silêncio, a espera, as dúvidas, as lágrimas, as noites de angústia. Tudo foi um processo que te preparou para ser quem você é hoje, uma mulher forte, sábia, consciente do próprio valor, aberta para o amor verdadeiro, mas sem abrir mão da própria essência. E os anjos me pedem para que você nunca se esqueça disso. Você merece ser amada de forma plena, aberta, sincera. Você merece ser escolhida, não como uma opção, mas como uma prioridade. E agora, com essa revelação, com esse movimento final dessa pessoa, você terá, enfim, a oportunidade de viver isso. Mas, antes de encerrar essa mensagem, quero te pedir que escreva nos comentários: eu me permito viver um amor verdadeiro, com confiança e plenitude. Essa frase é um compromisso com a sua felicidade, com a sua liberdade, com a sua escolha de não aceitar menos do que merece. E mais, se essa mensagem tocou o seu coração, se ela te ajudou, te inspirou, te fortaleceu, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. E também compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Agora, querida alma, os anjos me mostram que depois desse encontro, depois dessa revelação, depois desse movimento final, você vai experimentar uma paz profunda, a paz de quem, enfim, soube a verdade, a paz de quem, enfim, pode escolher, com consciência e amor próprio, a paz de quem, enfim, se libertou de todas as amarras que impediam a felicidade plena.
E por isso quero encerrar essa mensagem dizendo: se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu aceito o amor verdadeiro com gratidão e leveza. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.